Hoje quem está conosco, Ricardo Assis, advogado, ele é procurador-geral no município de Jataí e também tem tantas outras funções aí, porque na hora que não é uma coisa a gente já está usando para outra. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Fabélia, é um prazer estar aqui novamente, estar falando um pouquinho de alguns assuntos fundamentais aí para os telespectadores. Bom, aí a gente mistura ali o agro com a legislação municipal e que daí a gente às vezes fala em algum momento especificamente de Jataí, mas vale lembrar que ela se aplica, resguardada as suas proporções, nos outros municípios também, né? Sim, com certeza, é muito importante e hoje abordando um tema como este, eu acho que vale muito a pena, até recentemente, e assim, isso vai até de encontro, até nesse aspecto ambiental, no aspecto tanto do Estado, a nível federal, com essas modificações dos governadores, do presidente, a criação de políticas para desburocratização, dentre elas, nesse aspecto da legislação ambiental, que também está sendo trabalhada aqui no município de Jataí. A gente já tem, eu já reuni algumas vezes com o próprio secretário municipal de meio ambiente, estudando as nossas legislações ambientais, Código Municipal do Meio Ambiente, a formatação do conselho, até para a gente poder tentar desburocratizar. Eu tenho acompanhado a fala do governador e eu até acho bastante interessante no sentido de que, mesmo com essa situação que nós estamos vivenciando de pandemia, a gente não pode esquecer da economia, não podemos esquecer que tem várias empresas, várias atividades que querem se instalar, por exemplo, no estado, no município, em outros estados, no âmbito, vamos falar, nacional, e que elas precisam, obviamente, das análises, que essas análises ocorram de uma forma mais célere, com alguns procedimentos que facilite aquele empreendedor. Então, recentemente, até eu estive aqui, a gente falando em relação da nova política do licenciamento ambiental do Estado. Recentemente, agora também, o governador editou uma legislação específica para o licenciamento extraordinário, de uma forma específica, e também essa questão das queimadas. A gente está chegando próximo vamos falar assim, a um clima que vai favorecer, às vezes, as queimadas, e nós temos legislação em relação a isso, mas o Estado quis, até para facilitar e orientar de uma forma mais clara, instituiu uma instrução normativa agora recentemente, a fim de regulamentar alguns procedimentos da autorização daquela queimada controlada. A gente sabe que tem várias atividades que utilizam da queimada para fazer aquele manejo, se organizar na sua área. Só que a gente sabe que há alguns procedimentos. Não é simplesmente o proprietário rural ir lá, colocar fogo, ele vai, obviamente, se não tiver essa autorização, ser autuado. Então é muito importante que o proprietário procure um profissional para orientá-lo e que cumpra todos os procedimentos, principalmente agora com essa instituição dessa instrução normativa do Estado de Goiás. Inclusive, nesta semana nós conversamos aqui sobre essas questões de queimada, escola, Corpo de Bombeiros. Acho que na semana passada o Alessandro esteve aqui, nós falamos de licenciamento. Então, isso tudo você, produtor, precisa ficar atento, o produtor precisa ter ali o acompanhamento de um profissional. E eu quero deixar bem claro, porque quando a gente fala de manejo com queimada, e às vezes vai ter aquele produto, mas tá louco, não tem isso hoje mais. Senhores, nós estamos falando disso lá na lavoura, mas às vezes é o acero que se faz queimando enquanto tem uma condição mais favorável para o controle desse fogo, assim faz o manejo daquela vegetação e deixa a garantida segura. Aqui na nossa região no Centro-Oeste, a gente vê isso acontecer agora, que a lavoura de milho está verde.
Então, fazer o manejo, às vezes em volta das estradas, mas é preciso ter autorização. É isso que está sendo bem claro, né? Precisa ter essa licença. Justamente, essa autorização, até porque o que visa? E aí é muito importante, o próprio Estado, através da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, já elencou um checklist de todas as documentações para que aquele proprietário possa apresentar à Secretaria. E aqui, quando a gente está falando no âmbito do município de Jataí, esse tipo de autorização não é feito pela Secretaria Municipal, e sim pela Secretaria Estadual. Então, há necessidade de se protocolar. Hoje se faz na forma online, né? Certo? Então, está bastante fácil, né, para que rapidamente consiga obter essa autorização. E mais do que isso, há um prazo para que seja feita a análise, vai ser feita toda a apresentação, os projetos, né, demonstrando toda a segurança, né, não só ali da propriedade, mas nós estamos também falando das propriedades vizinhas, né? Tanto que há uma obrigatoriedade até de comunicar formalmente o vizinho do dia que vai ser feito, né, essa queimada. A gente pode falar também naquela linguagem que se usava, é um dia de fazer um mutirão, né? Vem todo mundo, porque se tiver uma situação de vento e tudo, tem todo um grupo para contribuir nesse controle, né, Ricardo? Isso, e inclusive, a partir do momento que a Secretaria Estadual, ou seja, o órgão ambiental competente, ele autoriza, olha, você vai poder fazer a um dia estabelecido em que aquele proprietário ele vai realizar a queimada, né, e com isso, né, tem alguns procedimentos. Ele precisa de todos aqueles que serão envolvidos, né, que vão aos colaboradores estarem utilizando os equipamentos de proteção, há essa comunicação formal aos vizinhos, né, informando também aos vizinhos, né, dando as orientações, como também a informação, né, informar ao corpo de bombeiros, né, até porque a gente sabe, às vezes está ali, iniciou, né, veio um vento, alguma coisa, fugiu daquele controle que se esperava, então as autoridades também precisam estar cientes, né, então há todo esse procedimento para que possa fazer com total segurança essa questão desse manejo. Às vezes as pessoas podem pensar que queimada não pode ser feita. Poder pode, mas então é aí que está o detalhe. Inclusive eu quero te convidar para acompanhar na segunda-feira, já está confirmado para vir conosco, em Rio Verde tem uma brigada aérea que fica nesse período seco, ela já fica de plantão. E no ano passado, só para você ter ideia da gravidade que é essa questão da queimada, no ano passado foram mais de 500 focos registrados no município de Rio Verde. Então, nesta semana, eles já foram na Câmara pedir apoio e tudo, e na segunda-feira eles estarão aqui conversando com a gente. E aí é o detalhe, é para evitar que esses focos descontrolados, esses focos não registrados aconteçam. Lógico, Fabélia, é de se destacar o ano passado, né, principalmente esse trajeto de Jataí a Goiânia, o tanto de queimada que nós tivemos, situações sérias. Parece que queimou tudo, né? Que fechar a rodovia, né? Então, acho que assim, é muito importante, e aí é que eu destaco principalmente nessa parte da responsabilização. Porque muitas vezes a gente acaba verificando, né, alguns proprietários sendo autuados, tendo que responder por conta de não ter adotado os procedimentos corretos, né? Então é muito importante que tome essas medidas, né, procure um profissional, vai ser feito esse projeto, vai ter autorização, né, para evitar qualquer tipo de responsabilização. Via de regra, se a gente for olhar lá no Código Florestal, né, a Lei 2.651, ela diz que, via de regra, é proibido, né, a queimada. Todavia, há as exceções, certo? Então, nós estamos dizendo justamente dentro dessas excepcionalidades em que o proprietário pode, sim, utilizar, e aí por isso que fala autorização de queimada controlada. Então, você tem autorização, né, e tem um controle para evitar, né, uma situação em que você possa colocar em risco a saúde, né, de outras pessoas, pode colocar em risco a propriedade, né, e a área de terceiros. Então, é muito importante, né? Então, tudo vai ser avaliado, né, há um prazo, né, até nessa própria instrução normativa fala que quando você quer executar, é importante pedir com 30 dias de antecedência, fazer esse pedido, apresentar as documentações, assinatura de ART do profissional qualificado para fazer o projeto, né? Tem um prazo para análise, né? E aí, após a análise e aprovação por parte da Secretaria Estadual de Meio Ambiente,
vai ser feito, vai ser agendada essa data, né, para poder o proprietário realizar, né, essa queimada controlada. Tá, vamos imaginar numa região, porque a gente sabe também, como nós estamos falando para o Brasil inteiro, tem região que nessa época tem chuva. Não é o nosso caso aqui. Nós vamos agora até agosto e pelo menos meados de setembro, com seca, umidade relativa do ar cada dia mais baixa. Aqui, especialmente em Jataí, professor Luiz Carlos Murion, grande agrometeorologista respeitado no mundo todo, ele fala que a gente tem oscilação de 20 graus, e é verdade. A gente tem ali, às vezes, 16 graus na madrugada e 36 na tarde. Então, isso ocorre aqui. E ventos. Sim. Eu fiz o pedido com 30 dias de antecedência. De repente, me vem uma rajadas de vento, marcado para aquele dia da minha queimada. Posso ter a minha licença suspensa e eu posso ser notificada disso? Sim, claro, até a própria instrução normativa, nesse caso que a gente está falando do estado de Goiás, até fala quando houver qualquer tipo de situação que possa colocar em risco, né, a saúde das pessoas, pode haver essa suspensão da autorização. É feito e é marcado um dia específico, mas há essas análises. Tem um monitoramento disso. Obviamente que se tiver, por exemplo, uma situação dessa como você exemplificou, é óbvio que é necessário, né, para que mantenha a integridade física das pessoas, né, a saúde das pessoas, que suspende naquele dia e que remarque para uma outra data, né, para que seja feita essa queima controlada. Então, por isso que é muito importante, né? E aí, como a gente está falando a nível Brasil, é muito importante que os proprietários, né, de cada município, de cada região, cada estado, procurem realmente os profissionais, porque a gente sabe que as legislações, elas podem ser diferentes, o estado de Goiás de uma forma, o Mato Grosso de outra, né? Como eu falei aqui, no caso de Jataí, né, a gente tem, no caso do município, a gente tem que pedir ao estado. Até eu conversei com o secretário municipal de meio ambiente, eu estava até reportando ele algumas informações, ele até disse: Ricardo, a gente já está com um protocolo já pronto para fazer a solicitação para que esse tipo de autorização, de licença, seja feito aqui pelo município. Ocorre que a gente passou por uma tramitação de concurso público aqui no município para alguns analistas ambientais. Até então é necessário alguns profissionais específicos. Foi feito esse concurso, esse pessoal deve ser chamado para tomar posse em breve. Com esse quadro de profissionais qualificados, o município já tem condições de solicitar e com isso a gente pode dizer que no futuro breve, no caso nosso aqui do município de Jataí, a gente pode ter essa autorização sendo feita pelo órgão municipal aqui de Jataí. Você mencionou aí que no ano passado nós tivemos essa situação de queimada que alastrou muito, e você ainda mencionou assim, daqui a Goiânia são 323 quilômetros e parece que não sobrou nada, queimou tudo. Aí a gente tem essa parte de beira de estrada. Isso também envolve Polícia Rodoviária Federal, uma comunicação. Quando eu pego essa licença, esse profissional já me orienta quanto a isso? Eu já tenho todo esse suporte? Tem sim, e seguindo até a própria instrução, no caso do estado de Goiás, ou as normativas de cada estado, que vai estar especificando, olha, vai ter o dia certo, você precisa, como eu falei, ter todos os equipamentos de proteção, comunicar, informar os vizinhos de como se prevenir qualquer tipo de situação, informar as autoridades competentes como o Corpo de Bombeiros para ficar já de prontidão, porque se acontecer alguma situação, é óbvio que chamando imediatamente eles irão, né, para estar, obviamente, tomando todas as medidas cabíveis nesse caso. Eu acredito assim, a gente tem a norma, o proprietário, se ele conseguir também colocar ainda mais, vamos falar assim, um zelo, né? A gente sabe que alguns, né, possuem até aqueles caminhão-pipa, né? Então ali também... Tem uns lugares com estrutura maior, então, né? Isso aí tudo acho que é importante, para evitar qualquer tipo de situação que a gente sabe. A gente já verificou, às vezes, muitos acidentes por conta de queimada em beira de rodovias, né? Às vezes até mesmo
queimadas que foram realizadas pelos proprietários, né, sem qualquer tipo de controle. A gente sabe que boa parte não é o proprietário, e sim muitas vezes a pessoa que está transitando nas vias, né, públicas e às vezes acaba... é aquela que não foi intencional, atira uma ponta de cigarro ali, é o suficiente. Isso, então é muito importante ter esse cuidado. Até como eu falei, né, com base no Código Florestal, há algumas excepcionalidades. Só que a gente tem, né, em caso, né, de descumprimento da legislação, a imputação de alguma responsabilidade, seja ela na esfera penal, seja ela na esfera civil ou até na parte administrativa, que é uma multa, né, que no caso o proprietário ele pode sofrer, responder às vezes criminalmente por algo, né, por não ter cumprido, não ter obtido uma autorização para execução daquela atividade. Ricardo, nosso tempo está esgotado. Eu quero te agradecer e muito provavelmente a gente volta a tocar nesse assunto, porque a gente está só às portas desse período. Nós ainda não temos vento, nós ainda não estamos com o nosso milho não está seco. Isso. E a gente tem aí uma extensão significativa de lavoura, graças a Deus. Mas, então, certamente a gente volta a falar sobre isso. Com certeza, estou à disposição. É importante, a gente pode estar depois abordando, principalmente a questão das responsabilizações, né, até onde o proprietário rural ele tem uma segurança ou garantia em relação a ser a ele imputado ou não qualquer tipo de responsabilidade. Estou à disposição, acho que é muito válido prestar essas informações a todos os seus telespectadores. Muito obrigada. E quando a gente fala dessa comunicação com os vizinhos, algum pode falar, mas eu estou fazendo aqui na minha propriedade, eu não preciso informar. Senhores, nós já vivenciamos aqui casos em que o vizinho sequer estava na propriedade e teve situações do fogo passar pelo quintal da casa dele. Então, se o vizinho está informado, ele também já cria, vamos dizer assim, uma pequena brigada lá para contribuir com você, para encerrar ali, para contribuir naquele contenção daquele fogo, caso ele saia do controle.